Vamos então continuar aqui nosso estudo. Nós estamos vendo os espíritos felizes. Hoje nós vamos ver Antoine Cousteau, membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863 no cemitério de Montmartre, na Vala Comum. Era um homem de coração que o espiritismo conduziu a Deus. A sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples obreiro calceteiro, calceteiro é quem faz ruas, faz calçadas com pedras. Praticava a caridade em pensamentos, em palavras, em ações, segundo os seus fracos recursos, porque encontrava ainda o meio de assistir aqueles que tinham menos do que ele. Se a sociedade não fez os gastos de uma cova particular, foi porque havia um emprego mais útil a se fazer com os fundos, do que se tivessem sido empregados em proveito para os vivos, para uma vã satisfação do amor próprio. E os espíritas, sobretudo, sabem que a vala comum é uma porta que conduz ao céu tão bem quanto os mais suntuosos mausoléus. O senhor Canu, secretário da Sociedade Espírita, parisiense, outrora profundo materialista, pronunciou sobre a sua tumba a locução seguinte, abre aspas: Caro irmão Cousteau, há apenas alguns anos, muitos dentre nós, o confesso, eu sendo o primeiro, não teríamos visto diante desta tumba aberta, senão o fim das misérias humanas, e depois o nada, o horrível nada, quer dizer, nada de alma por merecer ou espiar, e, consequentemente, nada de Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa divina doutrina, aí vemos o fim das provas, e para vós, caro irmão, de quem entregamos à terra o despojo mortal, o triunfo de vossos labores e o começo das recompensas que mereceram a vossa coragem, a vossa resignação, a vossa caridade, em uma palavra, as vossas virtudes e, acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Levai, pois, caro irmão, as nossas ações de graça aos pés do Eterno, que quis dissipar ao nosso redor as trevas do erro e da incredulidade, porque ainda há pouco tempo teríamos dito nessa circunstância, a fronte triste e o desalento no coração. Abre aspas, adeus amigo para sempre. Fecha aspas. Hoje dizemos, a testa alta e radiante de esperança, o coração cheio de coragem e de amor. Abre aspas, caro irmão, até breve. E ore por nós. Fecha aspas. E aqui tem uma nota que o Kardec coloca, que para ver mais detalhes na Revista Espírita de outubro de 1863. Um dos médiuns da sociedade sobre a própria sepultura ainda não fechada, obteve a comunicação seguinte, da qual todos os assistentes, incluindo os coveiros, escutaram a leitura de cabeça descoberta, quer dizer, antes das orações, antes de fechar a sepultura, baixar o caixão e fechar a sepultura. E com uma profunda emoção. Foi com efeito um espetáculo novo e surpreendente de ouvir as palavras de um morto recolhidas no seio mesmo da tumba. Abre aspas, Aqui é o senhor Cousteau falando através de um médium. Obrigado, amigos, obrigado. A minha tumba não está ainda fechada e, todavia, um segundo mais e a terra vai recobrir os meus restos. Mas vós o sabeis, sob essa poeira, minha alma não será enterrada. Ela vai planar no espaço para subir a Deus. Também como é consolador poder-se dizer ainda, apesar do envoltório destruído, não, eu não estou morto. Vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O companheiro do pobre não é seguido por um grande número.
acompanhamento do pobre não é seguido por um grande número. Orgulhosas manifestações não ocorrem em sua tumba, e todavia, amigos, crede-me, a multidão imensa não falta aqui. E os bons espíritos seguiram convosco, e com essas mulheres piedosas, o corpo daquele que aí está deitado. Todos, ao menos, credes e amai o bom Deus. Certamente não morremos, porque o nosso corpo se destrói, mulher bem-amada. E doravante, estarei sempre perto de ti, para te consolar e te ajudar a suportar a prova. Ela será rude para ti a vida, mas com a ideia da eternidade e do amor de Deus cheio teu coração, como teus sofrimentos ser-te-ão leves. Parentes que cercais a minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela irmãos e irmãs. Não esqueçais que vos deveis toda a assistência na terra, se desejais entrar na morada do Senhor. E vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terem vindo dizer-me adeus até esta morada de pó e de lama. Mas sabeis vós sabeis bem, que a minha alma vive mortal e que algumas vezes irá pedir preces que não me serão recusadas para ajudar-me a caminhar nesta via magnífica que me abristes durante a minha vida. Adeus a todos que estáis aqui. Poderemos nos rever a Loures, mais à frente, se não sobre esta tumba. As almas me chamam ao seu encontro. Adeus, orai por aqueles que sofrem. Até breve. Assinado, Cousteau, fecha as aspas. 3 dias mais tarde, o espírito do Senhor Cousteau, evocado em um grupo particular, ditou o que se segue por intermédio de outro médium. O Kardec tem sempre esse cuidado, da universalidade ali dos conhecimentos, das mensagens, sempre com médiuns diferentes para atestar a autenticidade do espírito que está ali, sem a influência do médium. Então, aqui com outro médium, o Kardec vai colocar aqui, que é o mesmo espírito. 3 dias mais tarde, o espírito do Senhor Cousteau, evocado em um grupo particular, ditou o que se segue por intermédio de um outro médium. Abre aspas. A morte é a vida. Não faço senão repetir o que foi dito. Mas, para vós, não há outra expressão que esta, apesar do que dizem os materialistas, aqueles que querem permanecer cegos. Meus amigos, que mais bela aparição na terra que a de ver flutuar as bandeiras do Espiritismo, ciência imensa, da qual tendes apenas as primeiras letras, que claridades ela traz aos homens de boa vontade, aqueles que quebraram as cadeias terríveis do orgulho, para hastearem bem alto as suas crenças em Deus. Orai, humanos, agradecei-lhe por todos esses benefícios. Pobre humanidade, se lhe fora dado compreender. Mas, ainda não chegou o tempo em que a misericórdia do Senhor deverá se estender sobre todos os homens, a fim de que eles reconheçam as suas vontades e a elas se submetam. Será pelos teus raios luminosos, ciência bendita, que eles ali chegarão e compreenderão. Será ao teu calor benfazejo que virão reaquecer os seus corações ao fogo divino que dá a fé e as consolações. Será sob os teus raios vivificantes que o Senhor e o obreiro virão se confundir e não serão senão um, porque compreenderão esta caridade fraternal pregada pelo divino Messias. Meus irmãos, pensai na felicidade imensa que tendes por serdes os primeiros iniciados na obra regeneradora. Honra a vós, meus amigos. Continuai, e como eu, um dia, vindo para a pátria dos espíritos, direis: a morte é a vida. Ou antes, é um sonho
uma espécie de pesadelo que dura o espaço de 1 minuto e de onde se sai para se ver cercado de amigos que vos felicitam e estão felizes por lhes estender os braços. Minha felicidade foi tão grande que não podia compreender como Deus me concedia tantas graças por ter feito tão pouco. Parecia-me sonhar, e como algumas vezes ocorreu-me sonhar que estava morto, tive medo um instante de ser obrigado a retornar a esse infeliz corpo. Mas não tardei a dar-me conta da realidade e agradeci a Deus. Eu bendisse o Senhor, que tão bem soubera despertar em mim os deveres do homem que pensa na vida futura. Sim, eu o bendizia e lhe agradecia, porque o livro dos Espíritos despertara em minha alma o impulso de amor pelo meu Criador. Obrigado, meus bons amigos, por me atraírem para vós. Dizei aos nossos irmãos que frequentemente estou em companhia de nosso amigo Sanson. Até breve. Coragem. A vitória vos espera. Felizes aqueles que tomaram parte no combate. Fecha aspas. Aí o Kardec continua aqui. Desde então, o Senhor Cousteau manifestou-se frequentemente, seja na sociedade, seja em outras reuniões, onde sempre deu provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos avançados. Agora nós vamos ver aqui a senhorita Emma. Jovem morta em consequência de um acidente causado pelo fogo e depois de cruéis sofrimentos. Alguém se tinha proposto pedir a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela espontaneamente se apresentou no dia 31 de julho de 1863, pouco tempo depois de sua morte. Abre aspas, né? A colocação da senhorita Emma. Eis-me, pois, ainda no teatro do mundo, eu que me acreditava mergulhada para sempre no meu véu de inocência e de juventude. O fogo da terra salvou-me do fogo do inferno. Assim eu pensava em minha fé católica. E, se ousasse entrever o esplendor do paraíso, minha alma tremente se refugiaria na expiação do purgatório e pediria, sofreria, choraria. Mas quem deu à minha fraqueza a força para suportar as minhas angústias? Quem nas longas noites de insônia e febre dolorosa se inclinava sobre o meu leito de mártir? Quem refrescava os meus lábios áridos? Éreis vós, meu anjo guardião, cuja branca auréola me cercava. Éreis vós também, caros espíritos, que vinhas murmurar aos meus ouvidos palavras de esperança e de amor. O ardor que consumia o meu fraco corpo despojou-me do agarramento ao que passa. Também eu morri, já vivendo a verdadeira vida. Não conhecia a perturbação e entrei serena e recolhida no dia radioso que envolve aqueles que depois de terem muito sofrido, esperam um pouco. Minha mãe, minha querida mãe, foi a derradeira vibração terrestre que ressoou em minha alma quando quisera que se tornasse espírita. Ela coloca, quanto quisera que se tornasse espírita. Destaquei-me da árvore terrestre como um fruto maduro antes do tempo. Não tinha ainda que roçar pelo demônio do orgulho que excita as almas com os infelizes arrastamentos pelos sucessos brilhantes da embriaguez da juventude. Bendigo o ardor, bendigo o sofrimento, bendigo a prova que era uma expiação. Semelhante a esses fios brancos do outono, flutuo, arrastada na corrente luminosa. Não são mais as estrelas de diamante que brilham na minha fronte, mas as estrelas de ouro do bom Deus.
Fecha aspas, assinado, Emma. Kardec coloca. Num outro centro em Harvard, ou Havre, não sei exatamente como pronuncia, o mesmo espírito também espontaneamente deu a comunicação seguinte em 30 de julho de 1863. Abre aspas. Aqueles que sofrem na terra serão recompensados na outra vida. Deus é cheio de justiça e misericórdia para com aqueles que sofrem neste mundo. Concede uma felicidade tão pura, uma felicidade tão perfeita, que não se deveria temer nem os sofrimentos e nem a morte, se fora possível às pobres criaturas humanas sondar os misteriosos desígnios de nosso Criador. Mas a Terra é um lugar de provas frequentemente bem grandes, frequentemente semeadas de dores bem pungentes. Sede resignados a tudo, se fordes por elas alcançados. A tudo inclinai-vos diante da bondade suprema de Deus, que é todo-poderoso. Se vos der um fardo pesado a suportar, se vos chama a ele depois de grandes sofrimentos, vereis na outra vida, a vida feliz, quão pouca coisa eram essas dores e essas penas na terra, quando julgardes a recompensa que Deus vos reserva, se nenhum lamento, nenhum murmúrio entrar em vosso coração. Bem jovem deixei a terra. Deus quis me perdoar e me dar a vida daqueles que respeitaram as suas vontades. Adorai sempre a Deus, amai-o de todo o vosso coração. Sobretudo, rogai a Ele firmemente. Aí está o vosso sustentáculo nesse mundo, a vossa esperança, a vossa salvação. Fecha aspas, assinado, Emma. Agora nós vimos aqui que ela desencarnou, né? Ela desencarnou bem cedo. O Dr. Vignon, antigo membro da Sociedade de Paris, morto em 27 de março de 1865, na véspera do sepultamento, um sonâmbulo muito lúcido. Vamos lembrar, né, que o Kardec coloca no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nós vemos isso bem esclarecido. Nós temos aqui, né, no nosso canal todos os livros do Kardec. Ele coloca a palavra sonâmbulo para o médium que tem um transe muito profundo, né? O médium inconsciente que ele se utiliza da palavra sonâmbulo e hoje em dia a gente só usa como médium inconsciente. A palavra sonâmbulo, como existe as pessoas que têm sonambulismo, foi por isso que o Kardec colocou, né? Porque as pessoas no sonambulismo, elas não têm consciência do que elas estão fazendo. Então ele colocou que o médium em transe sonambúlico também não tinha ali consciência, estava num transe tão profundo que não sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo, por isso esse nome. Mas a gente não usa esse nome, né? A gente usa o médium inconsciente. Então aqui, na véspera do sepultamento, um sonâmbulo muito lúcido, que vê muito bem os espíritos, solicitado para se transportar junto dele e dizer o que via, respondeu, abre aspas. Vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma massa que se agita, e como alguma força que faz esforços para dela se libertar, mas que tem dificuldade para vencer a resistência. Eu não distingo a forma do espírito bem determinada. Fecha aspas. Ele foi evocado na Sociedade de Paris em 31 de março. Então nós vimos aqui que ele morreu 27 de março. Essa visão aqui foi antes do sepultamento, e agora, 31 de março, eles evocam o senhor Vignon, e aqui pergunta: caro senhor Vignon, todos os vossos antigos colegas da Sociedade de Paris conservam de vós a melhor recordação, e eu, em particular, as excelentes relações que não cessaram entre nós. Em vos chamando em nosso meio, temos primeiro por objetivo dar-vos um testemunho de simpatia
e ficaremos muito felizes se consentirdes ou se puderdes vir conversar conosco. Resposta: caro amigo e digno mestre, a vossa boa lembrança e os vossos testemunhos de simpatia me são muito sensíveis. Se hoje posso vir a vós e assistir livre e desligado a esta reunião de todos os nossos bons amigos e irmãos espíritas, é graças ao vosso bom pensamento e assistência que as vossas preces me trouxeram. Como dizia com justeza o meu jovem secretário, eu estava impaciente para me comunicar. Desde o começo desta noite, empreguei todas as minhas forças espirituais para dominar esse desejo. Vossas conversas e as graves questões que agitastes, em me interessando vivamente, tornaram a minha espera menos penosa. Perdoai, caro amigo, mas meu reconhecimento pedia para se manifestar. Pergunta: quereis nos dizer primeiro como vos encontrais no mundo dos espíritos? Ao mesmo tempo, quereis nos descrever o trabalho da separação, as vossas sensações naquele momento e dizer-nos ao cabo de quanto tempo vos reconhecestes? Resposta: estou tão feliz quanto se pode sê-lo, quando se vê confirmar-se plenamente todos os pensamentos secretos que se pode haver emitido sobre uma doutrina consoladora e reparadora. Sou feliz, sim, eu o sou, porque agora vejo sem nenhum obstáculo se desenvolver diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas afastemos por hoje essas digressões inoportunas, né? Essas perguntas, pensamentos, né? Perguntas, sair ali do que estava sendo perguntado, né? Mas afastemos por hoje essas digressões inoportunas. Virei de novo vos entreter a esse respeito, sabendo que a minha presença vos proporcionará tanto prazer quanto eu mesmo sinto em vos visitar. O dilaceramento foi bastante rápido, mais rápido que o meu pouco mérito me fazia esperar. Fui poderosamente ajudado pelo vosso concurso e o vosso sonâmbulo, que é o médium ali, né, em transe profunda, e o vosso sonâmbulo vos deu uma ideia muito límpida do fenômeno da separação, para que eu não insista nisso, que foi a hora que ele descreveu que ele estava tentando se desvincular ali do corpo, né? Nós vimos aqui no começo. Era uma espécie de oscilação descontínua, uma espécie de arrastamento em dois sentidos opostos. O espírito triunfou, uma vez que aqui estou. Não deixei completamente o corpo, senão no momento em que foi depositado na terra. Retornei convosco. Olha ele colocando aqui que ele deixou o corpo, né, e retornou com, ali está falando com Kardec, retornou com o Kardec, com o grupo ali da Sociedade Espírita. Pergunta: que pensais do serviço feito para os vossos funerais? Fiz-me um dever assistir a ele. Nesse momento, estáveis bastante desligado para vê-lo, e as preces que fiz por vós, abre parênteses, não ostensivamente, bem entendido, fecha parênteses, chegaram a vós? Resposta: sim. Como vos disse, a vossa assistência em tudo fez a sua parte, e regressei convosco, abandonando a minha velha crisálida. As coisas materiais pouco me tocam. As coisas materiais pouco me tocam. De resto, sabeis. Eu não pensava senão na alma e em Deus. Pergunta: lembrai-vos de que a vosso pedido há 5 anos, no mês de fevereiro de 1860, fizemos um estudo sobre vós estando ainda vivo. E aqui o Kardec coloca uma nota, ver a Revista Espírita do mês de março de 1860. Naquele momento, o vosso espírito estava desligado para vir conversar conosco.
Ele estava encarnado ainda, né? Mas o espírito estava desligado. Quereis-vos descrever tanto quanto possível a diferença que existe entre o vosso desligamento atual e o de então? Então, o que o Kardec está perguntando aqui para ele? Ele se desligou do corpo e se comunicou lá na sociedade espírita, ainda encarnado. Então, o Kardec está perguntando qual que é a diferença de você ter se comunicado ainda encarnado e você estar se comunicando agora desencarnado. E aí vem a resposta. Sim, certamente disso me lembro. Mas que diferença entre o meu estado de então e o de hoje? Então, a matéria me constrangia ainda com a sua rede inflexível, né? Naquela comunicação, ele estava encarnado, então ele estava ainda preso à matéria. Queria desligar-me de maneira mais absoluta e não podia. Hoje sou livre. Um vasto campo, o do desconhecido, abre-se diante de mim e eu espero, com a vossa ajuda e a dos bons espíritos aos quais me recomendo, avançar e me penetrar o mais rapidamente possível dos sentimentos que ele faz sentir e dos atos que é necessário cumprir para transpor o caminho da prova e merecer o mundo das recompensas. Que majestade! Que amplidão! É quase um sentimento de assombro que domina então quando, fracos como somos, queremos fixar as sublimes claridades. Pergunta: numa outra vez, ficaremos felizes em continuar esta conversa quando quiserdes reaparecer entre nós? Resposta: respondi sucintamente e sem sequência às vossas perguntas. Não exijais ainda mais do vosso fiel discípulo. Não estou inteiramente livre. Conversar ainda seria a minha alegria. O meu guia modera o meu entusiasmo e já pude apreciar bem a sua bondade e a sua justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão, qualquer pesar que sinta por ser interrompido. Consolo-me pensando que frequentemente poderei vir assistir incógnito às vossas reuniões. Ele está com um guia ali, né? Ele está com uma certa dificuldade para se comunicar, mas está feliz que vai poder vir ali assistir às reuniões sem que eles saibam que ele esteja ali, né? Algumas vezes vos falarei, eu vos amo e vos quero prová-lo, mas outros espíritos mais avançados que eu reclamam a prioridade e devo me apagar diante daqueles que consentiram ao meu espírito dar um livre voo à torrente de pensamentos que havia acumulado. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente, não somente a vós, espíritas, que me chamastes, mas também a esse espírito que consentiu que eu tomasse o seu lugar e que, quando vivo, levava o ilustre nome de Pascal. Aquele que foi, será sempre o mais devotado dos vossos adeptos, Dr. Vigno, né? Então o nome dele é Pascal Vigno. E ele aqui, né, dando a sua mensagem. E agora nós vamos ver Victor Leboeuf. Jovem piloto da Barra no Porto de Havre, morto com a idade de 20 anos. Morava com sua mãe, pobre, pequena comerciante, a quem prodigalizava os mais ternos e os mais afetuosos cuidados, né? Prodigalizar é esbanjar, né? Ele esbanjava os mais ternos e os mais afetuosos cuidados para essa mãe e que sustentava com o produto do seu rude trabalho, né? Sendo piloto ali num barco, né? No porto. Jamais o viram frequentar os cabarés, nem entregar-se aos excessos tão frequentes em sua profissão, porque não queria desviar a menor parte do seu ganho do piedoso uso ao qual o consagrava, que era ajudar a mãe.
Todo o tempo que não empregava no seu serviço, dava-o à sua mãe para poupá-la da fadiga. Atacado há muito tempo pela doença, da qual sabia que deveria morrer, escondia os seus sofrimentos, com medo de causar na mãe, né? Com medo de causar-lhe inquietude, e não quisesse ela mesma cuidar de sua tarefa. Eram necessários a esse rapaz um bem grande fundo de qualidades naturais e uma bem grande força de vontade para resistir, na idade das paixões, aos perniciosos arrastamentos do meio em que vivia, né, no meio ali no porto, né, de marinheiros, prostitutas. Era de uma piedade sincera e a sua morte foi edificante. Na véspera de sua morte, pediu à sua mãe que fosse descansar um pouco, dizendo que ele mesmo sentia necessidade de dormir. Esta teve então uma visão. A mãe dele, né, teve uma visão. Achava-se diante dela numa grande escuridão. Depois viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, e o quarto se iluminou por uma brilhante claridade, da qual se destacou a figura de seu filho, radiosa, e elevando-se no espaço infinito. Ela compreendeu que o seu fim estava próximo. Com efeito, no dia seguinte, a sua bela alma deixou a terra, enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Uma família espírita que conhecia sua bela conduta e se interessava por sua mãe, que ficou só, teve a intenção de evocá-lo pouco tempo depois de sua morte, mas ele se manifestou espontaneamente pela comunicação seguinte, abre aspas, a comunicação do rapaz, né, do Victor. Desejáveis saber o que sou agora, bem feliz, bem feliz. Não conteis por nada os sofrimentos e as angústias, porque eles são a fonte de bênçãos e de felicidade além do túmulo. Da felicidade, não compreendeis o que esta palavra significa. Os felizes da terra estão tão longe daquilo que sentimos quando retornamos para o Senhor com uma consciência pura, com a confiança do servidor que cumpriu com seu dever e que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Meus amigos, a vida é penosa e difícil se não olhardes o fim. Mas eu vos digo, em verdade, quando vierdes entre nós, se a vossa vida foi segundo as leis de Deus, sereis recompensados, bem além dos sofrimentos e dos méritos que credes haver conquistado para o céu. Sede bons, sede caridosos, dessa caridade desconhecida para muitos dentre os homens, que se chama benevolência. Sede prestativos aos vossos semelhantes, fazei para eles mais do que gostaríeis que se fizesse para vós mesmos, porque ignorais a miséria íntima e conheceis a vossa. Ajudai minha mãe, minha pobre mãe, minha única saudade da terra. Ela deve sofrer outras provas e é necessário que ela chegue ao céu. Adeus, vou para ela. Fecha aspas, assinado Victor. Nota aqui de uma colocação do Kardec. O guia do médium, né? Então aqui nós vamos ver que o Kardec está colocando o que o guia do médium colocou ali para eles. Os sofrimentos experimentados durante uma encarnação terrestre nem sempre são uma punição. Os espíritos que, pela vontade de Deus, vêm cumprir uma missão na Terra, como aquele que acaba de se comunicar convosco, ficam felizes por sofrerem os males que para outros são uma expiação. O sono os retempera junto do mais alto e dá-lhes a força de tudo suportarem para a sua maior glória. A missão desse espírito em sua última existência não era uma missão notável, mas embora haja sido obscura, não teve com isso senão mais mérito, porque não podia estar estimulada pelo orgulho.
Havia primeiro um dever de reconhecimento para ser cumprido diante daquela que foi sua mãe. Deveria em seguida mostrar que nos piores meios pode-se encontrar almas puras, com sentimentos nobres e elevados, e que com a vontade podem resistir a todas as tentações. É uma prova de que as qualidades têm uma causa anterior e seu exemplo não é uma prova de que as qualidades têm uma causa anterior e seu exemplo não terá sido estéril. Então nós vamos ver aqui que o mentor do médium está explicando que o que ele passou, a doença que ele passou, não foi expiação, foi prova. E que a mãe dele tem outras provas. É por isso que ele coloca para ajudar a mãe, porque a mãe tem outras provas a cumprir. Não são expiações, são provas. E a gente precisa entender que a maior parte de tudo aquilo que nós passamos aqui na Terra são provas. Né? Nós vamos ver os espíritos que nos orientam, os livros, né? Que 99% do que nós passamos são provas. 1% só é expiação. Porque Deus permite que a gente pague as nossas dívidas, né? De uma forma bem parcelada, bem lentamente. Então, é 1% só que é expiação, o resto são provas que nós estamos passando por elas para provarmos, para nós e para os nossos mentores, que nós podemos passar de ano. Elas são pedidas por nós. É muito importante que a gente entenda o que este mentor veio colocar aqui. Toda essa condição do rapaz, todo esse sofrimento não foi expiação, foi prova. E o que a mãe ainda tem para passar são provas. Aí depois nós vemos aqui a senhora Anais Gourdon. Muito jovem, notável pela doçura de seu caráter e pelas qualidades morais mais eminentes, falecida em novembro de 1860, ela pertencia a uma família de trabalhadores nas minas de carvão das cercanias de Saint-Étienne, circunstância importante para apreciar a sua posição como espírito. Evocação. Né? Aí ela responde, estou aqui. Pergunta, vosso marido e vosso pai pediram-me para vos chamar e ficarão felizes tendo uma comunicação vossa. Resposta, também estou feliz em dá-la. Pergunta, por que fostes arrebatada tão jovem da afeição de vossa família? Resposta, porque terminei as minhas provas terrestres. Ninguém vai antes do tempo. Não existe acidente, não existe acaso, nada. Todos nós vamos quando terminam as nossas provas, como a vela que quando termina o pavio, pura e simplesmente ela se apaga. Nós também, quando terminam as nossas provas aqui, nós vamos embora. Pergunta, e de vê-los algumas vezes? Resposta, estou frequentemente perto deles, né? O pai e o marido. Pergunta, sois feliz como espírito? Resposta, eu sou feliz, eu tenho esperança, eu espero, eu amo, os céus não têm mais espanto para mim. Espero com confiança e amor que as asas brancas me abram caminho. Pergunta, que entendeis por essas asas? Resposta, entendo tornar-me espírito puro e resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. E aqui nós vamos ver uma nota do Kardec. As asas dos anjos, arcanjos, serafins, que são espíritos puros, evidentemente não são senão um atributo imaginado pelos homens para pintar a rapidez com a qual se transportam, porque a sua natureza etérea lhes dispensa qualquer sustentáculo para percorrer os espaços. Entretanto, eles podem aparecer aos homens com esse acessório para responderem ao seu pensamento, como outros espíritos tomam a aparência que tinham na Terra para se fazerem reconhecer. Então, o que eles estão colocando aqui? Que ela
via esses espíritos, ou achava que esses espíritos mais elevados que ela via tinham asas, porque eles se moviam muito rápido, e por causa das ideias que nós temos aqui na Terra de anjos, né? E que os anjos têm asas, isso é uma colocação da Igreja Católica, e isso acaba ficando muito, muito forte, muito arraigado dentro da gente. Por isso que ela tem está colocando, esperando ter as suas asas, ou seja, é uma metáfora ali, uma colocação dela de quando ela conseguir chegar a ser um espírito puro. Pergunta: vossos pais podem fazer alguma coisa que vos seja agradável? Resposta: podem. Estes seres queridos não mais se entristecerem pelo quadro de seus pesares, uma vez que sabem que não estou perdida para eles, que o meu pensamento lhes seja doce, leve e perfumado em suas lembranças. É um pedido que todos os espíritos vêm, depois que desencarnam, fazer aos seus familiares. Que não fiquem com tanto pesar, que não sofram tanto, que não chorem tanto, que não tenham tanta dor, porque eles estão bem, eles estão felizes, mas aí eles sofrem, eles ficam entristecidos de ver a dor e o sofrimento daquelas pessoas que eles amam, né? Os pais, marido, esposa, filhos. Então, aquilo machuca aquele espírito que foi. Então, que sejam, que é o que está colocando aqui, que sejam pensamentos doces, que sejam boas lembranças, que sejam lembranças alegres, que tenham a fé verdadeira, a fé raciocinada, a fé em Deus, que a vida continua, que eles estão continuando a jornada deles, que eles estão bem. Passei como uma flor, e nada de triste deve substituir de minha rápida passagem. Pergunta: de onde vem que a vossa linguagem não seja tão poética e tão pouco em relação com a sua posição que tinhas aqui na Terra? Ou seja, ele está colocando que ela está com conhecimento, uma linguagem poética que ela não tinha quando ela estava encarnada aqui na Terra. Resposta: é que a minha alma quem fala. Né? E aqui, quando se tem essa emancipação, esse desdobramento, aqui no caso dela é um desdobramento definitivo, porque ela desencarnou, ela tem ali, né, um conhecimento, ela tem ali uma bagagem que faz parte dela, né, espírito imortal, que é muito além daquela, às vezes, pequena cultura, o pequeno conhecimento que ela tinha presa numa matéria, presa num corpo, numa circunstância, numa situação financeira, numa situação, às vezes, de ignorância, de desconhecimento acadêmico, né, das coisas da escola, dos ensinamentos da escola da Terra. Resposta: é que é a minha alma quem fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e frequentemente ela, como espírito, né, tinha conhecimentos adquiridos e frequentemente Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os homens mais rudes para fazê-los pressentir as delicadezas que alcançarão e compreenderão mais tarde. Então é um espírito que tinha conhecimento, mas que veio numa encarnação mais simples, mais difícil, mais rude. E aqui nós vemos outra colocação do Kardec. Sem essa explicação tão lógica e tão conforme com a solicitude de Deus para com as suas criaturas, dificilmente dar-se-á conta de que à primeira vista poderia parecer uma anomalia. Com efeito, o que de mais gracioso e de mais poético que a linguagem do espírito dessa jovem educada no meio dos mais rudes trabalhos, quer dizer, uma pessoa muito simples, muito rude, com uma linguagem ali poética, né? Uma linguagem de quem tinha conhecimento. A contrapartida se vê frequentemente. São os espíritos inferiores encarnados entre os homens mais avançados, mas com um objetivo oposto. É tendo em vista o seu próprio adiantamento que Deus os coloca em contato com o mundo esclarecido, e algumas vezes também para servir de prova a esse mesmo mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? Aonde a gente vai encontrar conhecimento, né? Tanta profundidade para nos esclarecer em relação à situação, em relação às coisas, como as coisas acontecem aqui no mundo, e que às vezes a gente não tem como entender, a gente não sabe o que está acontecendo,
E quando a gente vai entender a doutrina, vai estudar a doutrina, a gente vai ver que tudo está explicado, tudo está colocado, tudo tem um propósito, tudo tem uma lógica. Principalmente para aqueles que vivem a dor do luto, a doutrina espírita é extremamente consoladora. Vamos parar por aqui, que vocês estão escutando, né? Está começando um barulho aqui fora. Então, no nosso próximo estudo, nós continuamos, ainda falta mais uma, e já terminamos esse capítulo, mas continuamos no nosso próximo estudo. Até lá!